Olá pessoal, então vamos dar início à nossa segunda aula do módulo 2, que a gente está tratando sobre tabela periódica. Eu falei na última aula que a gente ia iniciar o estudo das propriedades periódicas, mas que para isso a gente antes viria a carga nuclear efetiva. Mas o que quer dizer a carga nuclear efetiva? Vamos pensar aqui então. A carga nuclear efetiva é a real atração entre o elétron e o núcleo. Bom, eles têm cargas opostas, né? Então, pela lei de Coulomb, eles vão ter uma força de atração eletrostática que separa cargas opostas, né? O que acontece? Vamos pensar aqui no átomo de hidrogênio. Então, ele tem número atômico 1, que está aqui, ó, número atômico 1, número de massa 1, né? Como eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons, prótons é 1. Como massa, né, é prótons mais nêutrons, se eu pegar e diminuir o número de massa do número de prótons, eu vou ter o número de nêutrons, ou seja, o átomo de hidrogênio não tem nêutrons, pelo menos o átomo mais comum. E o que acontece? Como eu não representei nenhuma carga, né, o número de elétrons é igual ao número de prótons, então ele vai ter número de elétrons igual a 1. Como a gente está vendo a atração entre elétrons e núcleo, que são os prótons, eu vou fazer a distribuição eletrônica. A distribuição dele é 1s1. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele tem um elétron, que está aqui, no subnível S, no nível 1. Então, está aqui, ó. Eu vou utilizar o modelo, né, de camadas eletrônicas. Tá? Não vou utilizar de níveis, subníveis, então eu vou usar o modelo de Bohr do planetário. Eu não vou utilizar o sistema de ondas, justamente para a gente poder entender, ficar mais claro, né? Mas ele vai funcionar da mesma forma. Então aqui no nível 1 ele vai ter essa órbita circular, lembrando que ele não tem mais essas órbitas dessa forma, né? Então está aqui o único elétron e ele sente uma atração pelo núcleo. Então a carga nuclear efetiva, ela é a total, ela sente a atração total do núcleo porque não tem nada que separe. Já no caso do hélio, o hélio tem número atômico 2, número de massa 4, então está aqui, né, as suas subpartículas. Então tem 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Então lá no núcleo eu vou ter os 2 prótons e os 2 nêutrons. E esses 2 elétrons que também estão no nível 1, subnível S. A distribuição dele é 1s2. Lembrando que são os 2 elementos do primeiro período, né? Hidrogênio e hélio. O que acontece? A atração do núcleo desse elétron pelo núcleo já não é a mesma do hidrogênio. Por quê? Porque agora eu tenho um outro elétron disputando com ele. Mas o que eu posso dizer, eu não sei qual é a diferença entre a atração desse elétron e do hidrogênio, mas eu sei que não é a mesma. Mas eu posso dizer que a atração do núcleo para esses 2 elétrons é a mesma, porque os dois estão equidistantes do núcleo, ou seja, eles estão à mesma distância. Então eu posso dizer que os dois é a mesma, eles sentem a mesma atração pelo núcleo. Vamos considerar que eles interfiram, mas permanece igual. Agora, quando eu passo para o próximo elemento, né, de número atômico 3, que é o lítio, o que vai acontecer? Ele vai ter a distribuição do hélio, né, os dois, 1s2 do hélio, mais um elétron que vai estar no nível 2. Olha só, ele está aqui. Esse elétron não está à mesma distância desses dois, então a carga nuclear, a atração que esse elétron vai sentir pelo núcleo não é a mesma do que esse aqui. É como se esses 2 elétrons fizessem uma blindagem, né? Eles estão blindando o núcleo, fazendo com que esse elétron não sinta a mesma atração pelo núcleo, né? Então, ou seja, eu preciso diferenciar, né, o quanto é a atração desse núcleo. Por que é tão importante? Porque lembrando que depois a gente vai ver qual é a facilidade de eu tirar um elétron, de eu colocar um elétron naquele elemento, e eu preciso entender que, por exemplo, se eu for tirar um elétron daqui ou daqui, este sente uma menor atração do núcleo. Logo, provavelmente eu vou ter que dar uma menor energia. Tranquilo? Então aqui, ó,
eu vou ter a distribuição eletrônica, né, dos elementos do segundo período e do primeiro. Do primeiro está aqui, que a gente já viu. Ambos, tanto esse elétron, sente a carga total de atração pelo núcleo, e esses dois elétrons, ambos estão no nível 1, e sentem a atração igual entre eles. Agora, por exemplo, para os próximos elementos, que vão desde o lítio ao neônio, eu não posso dizer a mesma coisa. Por exemplo, esse elétron está no nível 2, e ele tem uma blindagem de 2 elétrons na camada, no nível anterior. Aqui, eu tenho 2 elétrons no mesmo nível. Eu posso dizer que eles também têm essa blindagem. E, obviamente, esses 2 elétrons, um vai estar interagindo com o outro. Ou seja, eles podem estar diminuindo, de alguma forma, a atração do núcleo, mas que ambos estão sentindo a mesma atração pelo núcleo. Eles não são iguais a esse aqui, mas entre eles são iguais. E assim sucessivamente. Eu posso dizer para que todos esses elementos do segundo período, eles têm a mesma blindagem. O que é a mesma blindagem? O mesmo número de elétrons mais internos. Porque todos esses elétrons que eles vão tendo, ó, esse tem um elétron a menos do que esse aqui tem um elétron a menos do que esse, e assim sucessivamente, até chegar ao neônio. Mas todos esses elétrons que estão aumentando estão entrando no nível 2. Então, ou seja, blindagem mesmo, que é ocasionada pelos elétrons mais internos, é a mesma. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando este parâmetro aqui, que é a blindagem, simbolizado por S. Então, o que vai ser a carga nuclear efetiva? Vai ser a carga nuclear, ou seja, o número atômico do elemento, o número de prótons que eu tenho no núcleo, que atraem os elétrons, menos a blindagem. O que é a blindagem? O número de elétrons que tem na parte mais interna, no cerne do átomo, não na camada mais externa. Quando eu estou calculando, normalmente eu calculo a carga nuclear efetiva para os elétrons mais externos, em específico para o elétron mais energético. Então, aquele elétron mais energético, ele vai sentir uma atração pelo núcleo, né? Só que qual vai ser a diferença? Eu vou ter que diminuir a blindagem. E como é que eu vou saber isso? Fazendo a distribuição eletrônica pelo método mnemônico, pelo método da construção, enfim, com o método que vocês acharem melhor. Mas lembrando que conforme eu vou indo aqui para baixo, eu vou aumentando o número de camadas mais internas e aumentando a blindagem. Mas voltando para um elemento, por exemplo, agora do próximo. Ó, vou pensar aqui no sódio, que tem o seu elétron mais energético em 3s. Ele tem a blindagem do primeiro, a blindagem do segundo. Então, ou seja, esse elétron que está no terceiro nível, ele tem 2 camadas de blindagem. Então, obviamente, que a atração que ele sente pelo núcleo vai ser muito menor do que esse elétron que está no primeiro nível. Concordam? Então, ou seja, como eu falei, conforme eu vou andando para baixo aqui, eu vou aumentando o número de camadas mais internas, consecutivamente, eu vou aumentando a blindagem e diminuindo a carga nuclear efetiva, que é o quê? A carga que sobra depois da blindagem, né? Então, eu tenho a carga total, e aí vai diminuindo. Conforme eu vou indo mais para fora, vai aumentando a blindagem, porque eu aumento o número de camadas internas, e diminuindo a atração pelo núcleo, porque esse elétron está mais distante que tem essa blindagem. Então, aqui, voltando aos elementos do segundo período, qual que vai ter a maior carga nuclear efetiva? Bom, lembrando que, vamos pensar aqui, ó, o S, que é a blindagem, que é o número de camadas mais internas, por enquanto a gente vai pensar só nas camadas mais internas. Então, o número de camadas mais internas para todos esses elementos do segundo período é o mesmo. Eles todos só têm a primeira camada e o elétron mais energético está no próximo nível. Então, ó, todos têm o primeiro nível completo
e o elétron mais energético está no segundo nível. Então, podemos dizer que essa parte em vermelho, para eles, que é a blindagem, é igual. Então, o que está variando aqui? Está variando o número atômico. Do lítio até o neônio, eu vou aumentando o número de cargas dentro do núcleo. E de elétrons, é claro, mas todos os elétrons que eu estou aumentando estão também no segundo nível. Então, o que vai acontecendo? Eu estou aumentando mais a atração pelo núcleo. Então, a carga nuclear está aumentando do lítio em direção ao neônio. Por quê? Conforme eu aumento o número atômico, eu aumento a carga nuclear efetiva. Por quê? Porque o parâmetro blindagem permanece sendo igual para todos. Ele só tem o primeiro nível como blindagem. Um outro exemplo eu posso pegar aqui do terceiro nível. O terceiro nível, todos os elementos têm elétron mais energético no terceiro nível. Por isso que eles estão no terceiro período. Então tá aqui, ó. Vai desde o sódio, que tem 1 elétron no terceiro período, depois o magnésio com 2, alumínio com 3 e assim por diante, até chegar ao argônio, que tem 8 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência, com 8 elétrons, todos eles com elétrons no terceiro nível. Então, a blindagem para eles, para todos eles, é a mesma. São os elétrons do primeiro nível, em vermelho, que está aqui ó, em rosa, e os elétrons no segundo nível, que são 8, que está aqui em azul. Então, a blindagem é composta pelos elétrons do primeiro nível e os elétrons do segundo nível. E aí eu vou acrescentando todos os demais elétrons sempre no terceiro nível. A blindagem é a mesma, mas da mesma forma que eu estou... Se esse aqui é o mesmo para todos, o que está variando é o número atômico. Então, o sódio tem número atômico 11, tem uma blindagem, né, que é igual a do magnésio. Só que o que no magnésio está mudando? O número atômico, que é 13. Então, se eu pego o número atômico do sódio, que é 12, e diminuo um valor, eu vou chegar a um determinado valor de carga nuclear efetiva. Agora, se eu pego o magnésio, que é 13, que é maior, desculpa, 12, que é maior do que o sódio, mas eu vou diminuir dele o mesmo parâmetro, que é a blindagem. Logo, eu vou chegar numa carga nuclear maior, alumínio maior ainda, silício maior ainda, até chegar ao argônio. Então, em um período, a carga nuclear efetiva acompanha o número atômico, ou seja, conforme eu vou aumentando o número de prótons dentro do núcleo, eu aumento a carga de atração desses elétrons, tendo em vista que nesse mesmo período, o número de blindagem é o mesmo, o parâmetro blindagem é igual, e o que eu estou aumentando é a carga de atração no núcleo e o número de elétrons no mesmo nível, ou seja, eles estão na mesma distância. Então, eu sigo na mesma teoria do que o segundo nível. Mas agora pensando em uma família. Numa família é um pouco mais complicado. Por quê? Porque, olha só, o hidrogênio ele tem o elétron mais energético no primeiro nível. Ele sente toda a atração pelo núcleo. Mas no lítio, ele aumentou o número de prótons dentro do núcleo, mas também aumentou o número de níveis. O sódio aumentou o número de prótons substancialmente, eu aumentei de 1 para 3, depois para 11, mas eu também aumentei em mais um nível, e assim sucessivamente. Ó. Os elementos do primeiro nível têm elétron mais energético no primeiro nível, do segundo no segundo nível, do terceiro período no terceiro nível, e assim por diante. Então, eu estou aumentando o número de níveis. Olha aqui, elétron mais energético sempre vai aumentando. Então, eu estou aumentando tanto a carga nuclear quanto a blindagem. Então, é muito difícil eu olhar e fazer uma analogia como a gente fez neste caso aqui. Porque neste caso eu estou falando de elementos que têm a mesma blindagem, ou seja, eu não estou aumentando o número de níveis, né? Então, logo, todos os elétrons mais internos permanecem sendo os mesmos, então a blindagem ficou fixa. O que eu estou alterando é o número atômico. Então, eu posso dizer que a blindagem num período segue o número atômico. Aumentou o número atômico, aumenta a carga nuclear efetiva. Agora aqui não. Para cá, eu vou ter que usar as regras
propostas publicadas por esse senhor, Slater, que ele publicou em 1929, né, na década de 30. O que ele publicou? Ele publicou que eu deveria seguir umas regras para poder calcular a carga nuclear efetiva. E elas não são tão difíceis, a gente vai ver uma por uma. Por exemplo, eu vou pegar e fazer a distribuição. Eu peguei um elemento químico bem grande, né, bem volumoso, que tem número atômico 87. E eu fiz aqui a distribuição dele, que é o frâncio. Então, tá aqui, ó. Se eu voltar ali, é esse último elemento para nós podermos ver que tem maior distribuição eletrônica entre esses elementos. Então, eu faço a distribuição eletrônica seguindo o método mnemônico. Depois, eu vou agrupar os níveis em relação ao nível. Como assim? Lembra quando eu falei para vocês que pelo método mnemônico, por exemplo, o 3D ele tem maior energia do que o 4S. Então, ele vem depois. O que ele pede, né, é que se organizem por número de nível. Então, ó, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Eu pego esse 3D e boto junto com eles. Então, eu agrupei em níveis. Ó. Separei até em cores para ficar um pouco mais fácil. Então, aqui, os elétrons do nível 1, que está no subnível S, elétrons do nível 2, que está no subnível S e P, e assim sucessivamente. A terceira regra é separar os subníveis deixando o S e o P juntos, e separar o D e o F. Por quê? Depois a gente vai ver, no final da aula, sobre a blindagem desses elementos, né? desses subníveis. Cada subnível vai ter um efeito de blindagem, mas não vamos adiantar. Vamos só separar. Então aqui, ó, o que eu fiz? Aqui eu tenho 4S, o 4S e 4P, e separei do 4D e 4F, que eu botei em vermelho. Ó. Então, todos os SP, e eu tenho 4F, 4D, os subníveis D e F em vermelho. E agora a gente vai utilizar essa regra dele aqui. Então, faço a distribuição eletrônica, separo em níveis. Depois de eu separar em níveis, eu vou separar os subníveis SP junto e D e F junto, tá? Porque eles têm blindagem distintas. Então tá aqui, foi o que eu tinha feito no passo 3, ó. Eu só copiei lá o passo 3 do slide anterior e tá aqui. E agora eu vou dizer o seguinte, que elétrons que estiverem no mesmo nível, eles blindam em 0,35. É o parâmetro de blindagem, que é o S, para o elétron que está no mesmo nível. Neste caso, tem elétrons no mesmo nível? Não, porque o elétron, eu vou calcular a carga nuclear efetiva deste elétron aqui. E como eu só tenho no nível 7, eu só tenho um elétron, que é o que eu vou calcular, então ele não tem nenhum que está blindando no mesmo nível. Agora, em nível N-1, o que quer dizer isso? Ó? 7, que é o nível, que é o N, N-1 é 6. Então, todos os elétrons que estiverem aqui, que estão no subnível ó, NS e NP, ou seja, que sejam subnível S e P, eles blindam em 0,85. E os elétrons que estiverem em N-2, menos 3, menos 4, então, ó, N-2, 7 menos 2, 5. Ou N-3, N-4, N-5 e N-6, ou seja, a partir do N-2, todos eles juntos blindam 1. E para o D e F? O D e F só tem duas regras. Se ele está no mesmo nível, que a gente sabe que não tem, neste caso não tem nenhum, ele blinda 0,35. Qualquer outro nível, N-1, menos 2, menos 3, qualquer um, ele blinda de 1. Então, vamos calcular a carga nuclear efetiva para este elétron aqui. Como é que a gente vai fazer? Ó, elétrons no mesmo nível tem? Não, não tem. Então, é 0 vezes 35. Ou seja, isso aqui eu nem precisava colocar, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Mas a blindagem causada pelos elétrons que estão no N-1. Tá? N-1, quando eu estou me referindo a SP, D e F, já é 1. Então, como aqui, ó, N-1, eu só tenho SP, né? Ó, S e P, então eu só vou usar esse parâmetro aqui.
Quantos eu tenho? 6 mais 2, 8. Então, aqui, ó, 8 vezes 0,85, que é aqui. E depois, bom, depois desse nível, eu tenho sempre n menos 2, que é 1. Aqui, a partir de n menos 1 já é 1. Então, eu vou somar tudo. Todos esses elétrons, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36 e assim por diante, somam 78 vezes 1. Eu resolvo isso daqui. Então, 0 vezes 35, 0. 8 vezes 0,85 mais 78 vezes 1 dá 84,8. Esse valor é a minha blindagem. Então, todos esses elétrons aqui causam uma blindagem para esse elétron que está no último nível, né, desse elemento. Esses elétrons causam uma blindagem de 84,8. E eu diminuo do número atômico. Qual é o número atômico? 87. 87 menos 84,8, 2,2. Então, é como se esse elétron sentisse atração por algo um pouco mais do que 2 prótons. Então, ele tem 87 prótons, mas ele sente atração como se fosse a carga de apenas 2 prótons e pouco. Por quê? E os outros 85? É causado pela blindagem desses aqui. É como se eles estivessem escondendo o núcleo. Então, esse elétron aqui sente uma atração muito menor do que esse aqui. Que esse aqui, o primeiro elétron do primeiro nível, sente os 87 prótons atraindo ele. Esse aqui, não, ele sente apenas de 2,2, porque esses monte de elétrons que estão aqui blindam o núcleo. Isso é carga nuclear efetiva. Então, seguindo essas regras, né, faz a distribuição eletrônica, separa em níveis. O que é separar em níveis? Todos que são do nível 1 junto, todos que nível 2 junto, todos do nível 3 junto. E como é que eu vou saber? Pelo número maior, ó. 3, 3 e 3, 4, 4, 4, 4, 5 e 5. Depois, eu vou separar os subníveis D e F de SP. Por quê? Porque as regras de blindagem é diferente. E aí depois eu calculo e diminuo do número atômico. Eu chego na carga nuclear efetiva. Isso é para eu poder ordenar os elementos que estão em uma mesma família. Por quê? Porque eu estou aumentando a carga nuclear e aumentando o nível. Ou seja, eu estou variando a carga nuclear e a blindagem. Então, eu preciso calcular para chegar nos valores. Então, vocês vão ter que calcular para todos eles. Lembrando que eu já calculei para o frâncio. Então, esse elétron sente a atração de um pouco mais de 2 prótons, 2,2. Esse elétron vai sentir um valor diferente. E aí, vocês vão ordenar em ordem de carga nuclear efetiva. Por que eu botei além de Coulomb aqui? A carga de atração eletrostática, a força de atração eletrostática entre duas cargas, ela é igual a uma constante eletrostática que multiplica o produto das duas cargas dividido pelo raio. Então, o que eu quero dizer? Que essa força de atração é inversamente proporcional à distância. Né? Então, por exemplo, vamos chutar que eu tenha achado 2,2 aqui e 2,2 aqui. Qual que vai sentir maior carga nuclear efetiva? Aquele que está numa distância menor. Por quê? Porque ele é proporcional ao raio. Né? Então, quanto maior o raio, menor a força eletrostática. É a mesma coisa assim, ó, eu estou aproximando dois ímãs. Se eu botar aqui, a atração que eu sinto é um valor. Se eu aproximar, eu vou sentir uma maior, até que vai chegar um ponto que eu já nem consigo segurar e os dois ímãs vão se chocar. Justamente por causa da distância que separa duas cargas, nesse caso, duas cargas magnéticas. Nesse caso, duas cargas eletrônicas, né? Cargas elétricas. E como é que funciona a carga nuclear efetiva na tabela periódica? Então, a gente já viu para o segundo período, para o terceiro período. Então, tá aqui, ó, lítio
berílio, boro, carbono, né? E assim até chegar ao neônio. Então, vai aumentando a carga nuclear efetiva conforme aumenta o número atômico. E em relação ao período, tá aqui, ó, a família, desculpa, ó, o hidrogênio, o lítio, o sódio, está aumentando. Então, quando vocês calcularem, vocês vão ter que chegar a mais ou menos esse formato de gráfico. Claro que vai haver alguma variação e isso vai também depender justamente de onde está esse elétron, qual é o subnível que ele está. Por quê? Os subníveis, né? Lembrando o seguinte, quando eu falei em números quânticos, eu falei dos 3 primeiros que são os números quânticos espaciais. Números quânticos, desculpa, não é números atômicos. Números quânticos espaciais. Eles dão tamanho e forma daquele orbital, né? Daquele subnível. Então, ó, o nível 1, né? Relacionado ao número quântico principal, relacionado ao número quântico secundário, ele vai estar relacionado ao tamanho. Então, aqui, ó, por exemplo, o 1s tem esse formato aqui. E o 2s tem esse formato, que é igual a esse, só que tamanho diferente. O núcleo está bem no meio. Então, a distância entre o centro do núcleo e a extremidade aqui desse orbital é diferente do que esse aqui. Então, o número quântico principal relacionado ao número quântico secundário, ele vai estar diretamente relacionado ao tamanho do orbital. Agora, o tamanho do orbital, o formato, vai ser pelo número quântico secundário e o número quântico magnético. Então, ó, o L e o ML vai estar envolvido se ele é esférico, se ele é nessa forma de altera aqui, ó, que é o P, ou o D, que são vários, né? E a orientação espacial, porque o ML dá orientação espacial. Então, o P, eu tenho um alter no eixo, sob o eixo Z, sob o eixo Y e sob o eixo X, né? Quem diz o eixo é o ML. Quem diz o formato é o L. O tamanho, o N. Tranquilo? Então, quando eu relaciono, eu vou ter exatamente isso daqui. Vocês vão gravar isso aqui? Não. Eu quero só mostrar o seguinte. A gente ainda não vai entrar propriamente nos orbitais, mas eu quero dizer que este orbital, ele é homogêneo. Se eu colocar aqui, vamos imaginar o núcleo bem aqui, onde está aqui o sinal, né, a luz. E eu vou botar um elétron aqui. A atração dele pelo núcleo vai ser um valor que é o mesmo se eu botar o elétron aqui, ou em qualquer lugar dessa extremidade, porque ele é homogêneo. Agora, vamos pensar nesse aqui. Se eu colocar o elétron aqui, ele vai sentir uma atração pelo núcleo. Agora, se eu colocar aqui, que é exatamente quando ele muda de fase, né? Lembra da onda? Né? Chega um momento que a probabilidade é 0 de eu encontrar o elétron. Então, se aqui eu não tenho elétron, a blindagem, se eu botar um elétron aqui e o núcleo, né, vai estar aqui no centro, a blindagem vai ser praticamente nenhuma. Por quê? Porque os elétrons que estão aqui, esse elétron estaria no nível maior, né? Um nível mais externo. Os elétrons que estão nesse subnível aqui têm uma probabilidade de estar acima ou abaixo. Agora, bem aqui eu tenho um nó, que a probabilidade é 0. Então, se eu colocar o elétron aqui, ele vai sentir uma atração maior pelo núcleo do que aqui. A mesma coisa nesse caso. Aqui eu tenho duas posições de nó, né? Na verdade, um nó, mas eu posso botar ele aqui ou aqui. E aqui ele vai estar blindando. Nesse caso, eu tenho 4. Se eu botar aqui, ó, no eixo X, a probabilidade de ter elétrons aqui é nula. Então, a blindagem é fraca. Por isso que pode-se dizer que S blinda mais do que P, que por sua vez blinda mais do que D, que por sua vez blinda mais do que F. Então, o que é a blindagem? Por que a regra de Slater ele coloca SP junto? Porque ele considera que os dois blindam aproximadamente o mesmo, e para nós a gente vai considerar que sim, mas já mostrei para vocês que não.
e que D e F blindam igual. Porque eles, justamente pelo formato do orbital e a densidade aqui é homogênea, aqui é acima e abaixo desse eixo, do eixo Y. Se eu colocar eixo Y e X, né? Se eu colocar um elétron nessa linha aqui, que contorna o centro aqui, a blindagem vai ser fraca, porque o elétron desse subnível vai estar acima ou abaixo. Se eu colocar no plano, ele não vai estar blindando. Aqui é a mesma coisa, só que aqui ele tem 4 possibilidades. Se eu botar sob o eixo X ou sob o eixo Z, eu também tenho uma blindagem fraca. Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu vou, depois, no final do módulo, eu vou dar um exercício sobre cálculo de carga nuclear efetiva. Vocês refaçam, voltem aqui, calculem a carga nuclear efetiva de cada um desses elementos da primeira família, da família 1, que são os metais alcalinos, né? Tirando o hidrogênio, que a gente sabe que não é, mas vocês vão calcular também. E vão ver se vão ter esse comportamento. Ó, aqui do hidrogênio tem uma menor carga nuclear efetiva do que o lítio, que tem uma menor do que o sódio, e assim por diante, potássio, rubídio e assim por diante. Bom, na próxima aula, na próxima videoaula, seguiremos ainda no módulo 2, que é a tabela periódica, mas aí a gente vai entrar nas propriedades periódicas mesmo, que a gente vai utilizar a carga nuclear efetiva para justificar, por exemplo, o tamanho do raio para elementos do mesmo período, né? Para o tamanho, para o valor da energia de ionização de um elemento, justamente pela carga nuclear efetiva. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, voltem o vídeo e assistam novamente. Um forte abraço e até a próxima.